Oi, gente, aqui numa praça muito linda, ao redor de mim, árvores bem coloridas. Eu vou mostrar durante o vídeo, vou dar uma girada assim para vocês poderem observar isso muito bem. Atrás de mim, uma pequena montanha, um morro, né? Que realmente aparece agora nas cores mais lindas do outono. Gente, economia mundial no caos. Todos nós percebemos todos os dias. Não só quando a gente abre os jornais ou escuta as imprensas na televisão, como também a gente percebe em outros momentos. Indo ao mercado, pegando um jornal para ler, uma revista, a gente percebe que tudo está fora do eixo. Se a gente passa no mercado, a gente vê muitas prateleiras, não vou dizer vazias, aqui pelo menos ainda não, mas muitas prateleiras que estão só pela metade, ou a gente vê poucos produtos que a gente não estava acostumado antes. Eu pelo menos percebo aqui. Eu sempre penso assim, olha, será que é a situação global ou será que realmente ainda não foi entregue os produtos? Mas quanto mais a gente observa, mais a gente percebe que realmente os problemas econômicos estão afetando cada vez mais a gente. A pergunta é se isso tudo aconteceu por acaso ou se isso tudo acontece porque foi desejado por alguns grupos que se juntaram e que têm muito poder econômico e usam esse poder econômico para justamente a gente sofrer agora esse momento. Caos econômico encenado, falsa escassez, colapso da produção industrial. Esses são os assuntos que nós vamos tratar nesse vídeo, que, como sempre, nós estamos questionando tudo isso que vem acontecendo e eu já entendi na minha vida, nada acontece por acaso, gente. Isso eu, pela minha experiência, com mais de 50 anos, eu posso dizer que sempre tem alguma razão. A econômica mundial está em crise. A estratégia de bloqueio desencadeou uma desestabilização da economia mundial, afetando as relações de oferta e demanda. Essa é a mais grave crise econômica mundial da história, afetando mais de 150 países ao mesmo tempo. Isso, quem acompanha o canal aqui, sabe que a gente sempre fala sobre diversos países, sobre a situação desses países. E esses países se encontram em lugares bem diferentes um do outro. E assim a gente mostra que a situação realmente se encontra em vários cantos. Grandes setores da indústria, agricultura e serviços municipais estão parados em todo o mundo. A política de execução hipotecária lançada em março de 2020 levou à falência e desemprego, o que, por sua vez, incentivou um processo de desconexão dos recursos humanos, mão de obra e dos meios de produção da economia. A paralisação das viagens aéreas e o declínio do comércio internacional de commodities entre 2020 e 2021 também contribuiu para um declínio maciço na produção e nos investimentos. A crise do comércio de contêineres também levou a uma escassez significativa na disponibilidade de commodities básicas como arroz, açúcar, soja, entre outros. O que, por sua vez, provocou aumentos na inflação do varejo. A Índia, o segundo maior exportador de açúcar, sofreu uma queda de cerca de 80% em suas exportações de açúcar. Escutam só, 80%. Se isso não vai levar a um transtorno global,
né? 80%. O declínio na produção de automóveis foi de 15% em 2020. Há muita evidência que sugere que seu declínio aumentou significativamente em 2021, afetando a produção no Japão, na Coreia do Sul e na China em particular. Esse declínio foi provocado por uma escassez na disponibilidade de semicondutores. Os fabricantes de automóveis que precisam de dezenas de chips para construir um único veículo foram particularmente atingidos e tiveram que interromper as linhas de produção em todo o mundo enquanto aguardaram as entregas dos chips. O fracasso provavelmente custará à indústria automotiva cerca de 400 bilhões de dólares em vendas globais. Em setembro de 2021, a Toyota foi forçada a cortar a produção em 14 fábricas japonesas por causa da escassez de semicondutores. Alguns dos cortes continuarão em outubro devido à escassez de componentes do Sudeste Asiático, disse a Toyota. Isto é um caos orquestrado na produção industrial. De um dia para o outro, a indústria automobilística japonesa está em crise. Os semicondutores são uma matéria-prima estratégica utilizada em diversos setores, incluindo eletrônicos, dispositivos médicos, redes eletrônicas e de comunicação e assim adiante. Há evidências de possíveis manipulações que levarão a uma escassez artificial de semicondutores, afetando uma série de setores chaves da economia global. Existem efeitos colaterais geopolíticos. O maior fabricante de semicondutores do mundo escutam bem, gente, prestam bem atenção, é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Taiwan, China, Estados Unidos, agora está se mexendo muito aqui, talvez também tenha a ver. Desde o início da crise em janeiro de 2020, as elites da alta finança estiveram envolvidas no complexo processo tanto dos mercados financeiros, de commodities e energia, quanto do colapso do transporte aéreo. Esse plano serviu desde o início para falir setores inteiros da economia real, a fim de então reestruturá-los e confiscar ativos produtivos. O preço da energia de todas as fontes convencionais está explodindo em todo o mundo. Isso não é uma coincidência, mas um plano bem pensado para o colapso da economia industrial mundial, que já foi dramaticamente enfraquecida por quase 2 anos pela ridícula quarentena e medidas similares. Sempre falamos para vocês que essas medidas não fazem sentido. Se você tem acompanhado os comunicados de imprensa, observado o estoque nas prateleiras de seus supermercados nos últimos meses, você provavelmente não perdeu as crescentes preocupações com o engarrafamento da cadeia de abastecimento e a escassez de mercadorias. Naturalmente, os líderes políticos atribuíram tudo isso à Covid, os bloqueios da Covid. Entretanto, a economia foi reaberta na maioria dos lugares há meses. O motivo pelo qual a escassez está agora piorando faz muitas pessoas se perguntarem, inclusive nós aqui no nosso canal. Provavelmente, eles notaram isso pela primeira vez no início desse ano, quando o preço do mercado da madeira subitamente aumentou.
Somente os aumentos de preços no mercado de madeira acrescentaram uma média de $30.000 ao custo de construção de uma casa. Preços dos Estados Unidos de uma casa média, $30.000 aumentou. Embora os preços tenham voltado a cair após o pico de maio, a Associação Nacional de Construtores de Casas já advertiu o paciente de demência da Casa Branca, Joe Biden, de que é provável que os preços subam novamente já nesse outono e depois novamente na próxima primavera. Mas agora esqueça os preços da madeira, porque tudo mais está apertando no momento também. A revista Atlantic, em um artigo da semana passada, literalmente a chama de falta de abastecimento. Não há carros suficientes porque há chips de computadores suficientes. Porque não há chips de computadores suficientes. O que, por sua vez, é devido à escassez de semicondutores. Então, o que isso significa para você? Isso significa simplesmente que você não pode consertar seu carro antigo porque há um atraso de meses de peças de reposição. Além disso, nenhum país exporta mais alimentos do que os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as pessoas já encontraram prateleiras vazias nos supermercados. E mesmo quando há produção suficiente, não há recipientes suficientes para entregá-los. Por exemplo, um container de carga com capacidade para cerca de 35.000 livros, que custavam $2.500, custa agora, escutam bem gente, prestam bem atenção, $25.000. De 2.500 para 25.000. Vocês podem imaginar para onde podem ir os preços. De repente, as remessas não parecem ser uma ideia tão má para todas aquelas pessoas que se preparam para o fim do mundo. Acho que é isso que eu vou fazer. Eu espero que com essas informações, muitos de vocês, nem todos têm condições, mas aqueles que têm, preparem-se, gente. Preparem-se para, de repente, também até ajudar alguém da família, dos amigos. A situação pode se tornar muito, mas muito dramático mesmo. Se eu fizer e você o faz, seremos ridicularizados durante todo o tempo de inverno por todos os não crentes, enquanto desfrutamos de nossos barris de sacos de feijão, de milho, de tudo que puder armazenar. Mas a crise é propostamente global. No Reino Unido, o governo está alertando para uma grande escassez de gás nesse inverno. Já falamos sobre isso em outros vídeos. Na China, há tanta demanda por containers de carga para entrega nos Estados Unidos que os navios dos Estados Unidos estão retornando para lá sem carga. Normalmente, foi sempre assim que o navio abastece, leva até um certo ponto, reabastece lá e leva de volta. Agora, com os altos preços, vale a pena voltar vazio porque a procura é grande. Que momento complicado aqui, né? Portanto, quaisquer mercadorias que os estados exportam para lá não chegam lá. Claro, porque eles voltam vazios o mais rápido possível. Então, encaixa uma coisa em outra e nós estamos aqui realmente numa situação difícil. E agora nossos líderes políticos estão assumindo o cenário de uma crise de abastecimento e, como você sabe, também piorando a situação com decretos de vacinação que são tão insanos quanto desnecessários. Caminhoneiros, estivadores, pilotos, mecânicos, tripulantes de navios, milhares deles estão se aposentando antecipadamente ou desistindo
juntos para evitar a vacinação. O Sindicato de Caminhoneiros de Minnesota acredita que faltam 60 mil caminhoneiros nos Estados Unidos. Portanto, você tem que se perguntar se tudo isso é devido a coincidência ou incompetência. Ou poderá haver algo pior por trás disso. Gente, nesse vídeo falei bastante sobre a atual situação. Eu só posso dizer, gente, acordam porque a situação não vai melhorar tão cedo. Pelo menos agora, nos próximos 6, 7, 8 meses, nós vamos passar por muitas dificuldades. E se ninguém, ou se muitos ainda não acreditam nisso, então só dou um conselho. Deixem eles dormirem, porque nós vamos nos preparar e nós somos os poucos que acreditam nisso, mas é sempre bom se preparar do que deixar tudo acontecer e deixar para as mãos dos outros. Comida, aqui, logicamente, um lar quente e um teto que não deixa nada entrar. São as coisas mais importantes. Comida, um teto e aqui um aquecimento bom dentro de casa. Lá para vocês, lógico, um fogão a gás, fogão a lenha, tudo isso são as coisas principais que a gente precisa. Logicamente, sem saúde, isso tudo não funciona, mas tendo essas quatro coisas, nós estamos garantidos. Gente, se cuidem bem, só posso alertar mais uma vez, grande coisa vem, a gente nota, percebe, até que ponto? Ninguém sabe. Até que situação isso vai? Quanto tempo leva? Ninguém pode dizer. Ninguém pode fazer uma previsão. São tudo cálculos. Mas o que a gente pode ver, ouvir, basta para a gente pensar que isso pode levar um tempo. E mais uma coisa, gente. Se isso, o que provavelmente é assim, foi construído por alguns grupos, né, que tem tanto poder aquisitivo, então a gente não sabe até quanto tempo eles aguentam. Aguentam? Não é a discussão, porque eles aguentam muito tempo. Até que ponto eles deixam as pessoas sofrerem? Essa é a grande pergunta. Cada vez menos pessoas com mais condições. Esse é o nosso problema global. Um grande abraço, até no próximo vídeo.